com base no que eu li na semana, fiz aí um resuminho de como aparecer especificamente, né, no ChatGPT, no Atlas, e aí são alguns pontos que são pontos básicos, desde liberar o crawler do bot, porque a gente sabe que esses bots, eles têm aí o próprio crawler, os dados estruturados que nunca estiveram tão em alta, e eu no meu dia a dia, acredito que no seu também, a quantidade de sites sem dados estruturados que a gente pega, ou com marcações incorretas, é muito grande e cada vez mais vai ser importante. Vou pular este número 3, porque eu vou chamar a Cadu para falar sobre, mas utilizar o ARIA, mas eu quero fazer uma observação aqui a respeito. Conteúdo pronto para snippets e resumos, então a gente sabe que as IAs elas não vão se basear em palavra-chave, mas no entendimento de um conteúdo, e também vendo diversos tipos de dicas que se dá aí, na hora de escrever um conteúdo, pense que cada parágrafo tem potencial para ser exibido dentro de um resultado de IA. Então a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade, e não é fácil, porque a gente tentava posicionar um conteúdo específico. Agora a gente sabe que cada elemento ali dentro, cada parágrafo, ele precisa estar pronto também para ser exibido. Então, é um pensamento parágrafo a parágrafo. A renderização acessível, apesar de hoje os navegadores de IA, as ferramentas de IA terem dificuldade de ler o JavaScript, a gente tem que pensar que isso também pode ser momentâneo. Elas podem se aprimorar para ler o JavaScript, assim como o Google também se aprimorou no decorrer do tempo. Então, a gente tem que pensar aí como que a gente faz essa renderização mais acessível. E uma outra dica é monitorar os acessos, porque os acessos que vêm do ChatGPT, eles costumam vir com esse parâmetro. Então, para poder monitorar os acessos. Quando eu olho para isso aqui, Liz, não sei você, mas eu já sei a sua resposta, tá? Isso aqui é o SEO básico, você concorda comigo? Que a gente não está falando de nada demais. Eu te perguntar uma dúvida. Mesmo no Atlas, tem essa UTM do chatgpt.com? Ele fala que sim, que ele está vindo com o UTM. A gente precisa checar, porque semana passada a gente falou da questão do Chrome, que ele está sendo confundido com o Chrome. Então, testes, tá? Então, a gente está falando aqui do ChatGPT, mas eu confesso, como a gente está falando de uma semaninha só, eu ainda não consegui checar isso internamente, mas não é nada difícil da gente checar também. Mas acho que sim, né? Porque a URL é do ChatGPT, só tem um /Atlas no final ali. Então, né, ele vem dessa URL mesmo do ChatGPT. Acho que, de repente, com o tempo, eles vão conseguir diferenciar o que é do chat e o que é realmente do navegador. Por enquanto, deve haver essa confusão, que está sendo confundido com o próprio Chrome, porque a gente sabe que o Atlas é baseado no Chrome. Então, mas assim, vamos lá, não é um teste difícil de se fazer, né, gente? A gente vai lá, faz o acesso e vê como ele está chegando ali dentro do GA4. E aí, volto para cá. A gente não está falando de nada que um SEO convencional faça. Mas não, aqui nada. me chama a atenção a utilização do ARIA, que é um elemento que está ali no HTML, mas ele está sendo sugerido como um elemento que talvez possa facilitar. Então, a gente fala aí de uma questão de adaptação. E aí eu acho que vale, estou curiosa para Cadu poder explicar para a gente um pouco mais sobre essa utilização do ARIA, o que ele pensa sobre isso, porque já é uma questão que existe no HTML, a gente também não está falando de nenhuma novidade. A novidade aí será que realmente isso pode ajudar na exibição dentro das IAs e dos navegadores de IA? Cadu, bom dia. Por enquanto, vejo somente... Vamos ver se ele está aí. Estou aqui agora. Diretamente da Espanha. Hoje estamos Brasil, Portugal e Espanha. Então, antes de jogar para você, Cadu, o Marcel Mano aqui falou que abriu uma empresa, olha que interessante, em maio, porque acredita nessa relação de SEO e RP. É uma relação que sempre existiu, a gente sabe, mas que hoje está ainda mais importante. Sucesso para você, viu, Marcel? Mas e aí, Cadu? Me conta, do que é esse área, né? Se a gente também tem que se preocupar com ele no SEO convencional, se ele ganha uma diferenciação dentro das IAs. Estou muito curiosa para te ouvir. Cara, sem dúvida. O ARIA, ele é um atributo no HTML que ele adiciona contexto a elementos que normalmente não tem um contexto. Vou dar um exemplo. Quando você está navegando num site que tem um formulário, você tem lá o label, que é a tag, que diz se aquele campo ali você colocar o seu nome, seu sobrenome, e-mail, etc. É um atributo que nativamente ele já tem um contexto, já adiciona um contexto para a página. Botão, a mesma coisa. Você coloca no botão, clique aqui, login, alguma coisa assim, ele já dá o contexto para a página. Mas tem elementos que não têm esse contexto.
E o Area Label, ele vem justamente para adicionar contexto aos elementos, e esse contexto não é para a gente, digamos assim, é mais para pessoas que têm algum tipo de dificuldade de navegar na internet, como, por exemplo, pessoas com problemas visuais, que utilizam navegação assistida com, por exemplo, leitores de tela, entendeu? E aí, quando eu falo em navegação assistida, não é só em leitores de tela, não é somente pessoas que não enxergam. Tem pessoas, por exemplo, que são tetraplégicas. Essas pessoas, elas navegam de uma outra forma. Eu até, acho que eu citei já há um tempo atrás, meu irmão teve um problema de saúde, perdeu o movimento dos membros, e ele navegava na internet utilizando um óculos que funcionava como se fosse um mouse. Então, quando você navega na internet usando esse tipo de dispositivo, que facilita a navegação, o Area Labels ele serve justamente para facilitar esse processo de navegação. Pelo que eu vi na documentação do Atlas, como ele é uma navegação assistida usando agente, o agente ele tá lendo, ele não está vendo a tela como a gente vê. Ele está lendo o código e ele navega com base no código que ele está vendo. Entendeu? Então, o Area Label, quando, por exemplo, acontece com todo mundo hoje em dia, você acessa um site de notícias, vem um monte de pop-up, cookies, um monte de coisa que você tem que fechar até você conseguir ler a notícia, né? Então, uma navegação assistida, ela precisa saber, entender que aqueles pop-ups, aquelas coisas têm que ser fechadas e, a partir daí, ler a notícia. O Atlas é a mesma coisa. Quando ele acessar uma notícia para ler o conteúdo para você, a primeira coisa que ele vai fazer é fechar esses pop-ups todos para depois ler sobre essa notícia. Então, o Area Labels, ele faz justamente isso. Eu até peguei aqui uma página que mostra um exemplo prático, né, de código. Deixa eu compartilhar rapidinho minha tela, só para vocês entenderem a importância disso. Ok. Então, aqui, por exemplo, você tem o label, né, do formulário. Você tem o atributo for, que indica qual é o campo, qual é o campo que esse label faz referência. Então, e-mail, o campo de e-mail, né? Quando você tem um elemento que não tem no caso do Area Label, por exemplo, div, input, modal, tem até um outro site aqui que eu acho que tem um exemplo melhor. Deixa eu pegar aqui. Ó, por exemplo, um modal. Modal, normalmente no HTML, até existe já um elemento HTML recente para modal, mas vamos partir do pressuposto que você não esteja utilizando esse elemento. Então aqui você atribui esse papel, então você diz que essa div é um modalzinho, né? Você diz qual que é o label dele, qual é o elemento que indica que é o título desse modal. Então ele está indicando que o dialog title, que é esse H2 aqui, é o título do modal, e qual que é o elemento que descreve o que faz esse modal. Aí aqui você tem o dialog description, que é um parágrafo que descreve. E no botão, como aqui ele está usando um X, se fosse um leitor de tela, ele literalmente leria a letra X, que para uma pessoa, por exemplo, que não tem problema visual, não faz o menor sentido a letra X. Então ele diz aqui, ó, fechar dialog, entendeu? Close dialog. Então o Area Label ele serve justamente para isso. Para quem usa navegação assistida, o software que está lendo aquele site, ele vai ler essas informações aqui, vai descrever para a pessoa que está utilizando a navegação assistida, para ela poder tomar a decisão do que ela vai fazer. Geralmente ela navega usando o teclado, e a tecla Tab, por exemplo, então ela vai decidir o que ela vai fazer. Se ela quer fechar essa janela, ela vai apertar a tecla Tab, aí o leitor de tela vai ler fechar dialog, e ela vai apertar Enter e vai fechar o dialog. Entendeu? Então é basicamente assim que funciona. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de desenvolver sites para pessoas com deficiência visual. Eu tive essa experiência mais ou menos 10 anos atrás, quando eu trabalhei na FGV. A gente tinha um projeto de ensino à distância para pessoas com deficiência, principalmente visual. Então a gente teve que fazer várias intervenções na interface da plataforma de ensino à distância da FGV, justamente para permitir que as pessoas que tivessem dificuldade de visual conseguissem aprender, estudar e navegar na plataforma. Entendeu? Então, basicamente, o Area Label serve basicamente para isso. E por que, na sua visão, pode ser que ele seja o Area Label seja tão valorizado pelas plataformas de inteligência artificial e pelos navegadores de IA? Por que você acha que talvez... Porque a verdade a gente tem uma questão de usabilidade que é extremamente importante e que, ao meu ver, independente de plataforma, a gente deveria estar pensando, né? Porque a gente sabe que é uma questão de inclusão, mas aí a gente entra dentro de um outro contexto, mas agora a gente tem aí um indício de que talvez seja ainda mais valorizado por essas plataformas. Você teria uma opinião do porquê, ou talvez não vai ser valorizado? Então, como eu falei, pela documentação do Atlas, dá a entender que ele utiliza o código do site para navegar. Ele utiliza da mesma maneira que um leitor de tela navega no site e ajuda uma pessoa que tem problemas visuais a navegar, o Atlas faz a mesma coisa.
entendeu? Então é importante. Eu não sei até que ponto vai ser adotado pelo mercado, porque hoje hoje não, já há muitos anos existem discussões infinitas sobre acessibilidade na web e a gente sabe que tem muitos sites que não são acessíveis, muitos sites. Você pegar um leitor de tela e tentar navegar em sites conhecidos, eu te garanto que você não vai conseguir completar uma ação simples, como, por exemplo, adicionar um produto no carrinho, entendeu? Então, é uma discussão longa. O próprio, por exemplo, o WordPress, quando eles decidiram implementar o Gutenberg, que é o editor visual, foi uma discussão absurda na comunidade, porque o primeiro problema que teria seria que as pessoas, ele quebraria toda a parte de acessibilidade do CMS. Eles colocaram como prioridade, mas não era a principal prioridade, entendeu? Hoje eu acho que eles já resolveram isso, mas na época não era a prioridade principal. Então, assim, quem pensa em acessibilidade, quem já está, digamos assim, compliance com questão de acessibilidade, já está saindo na frente de muita gente. Isso é certo. Qualquer plataforma web, por exemplo, o Facebook, as redes sociais, praticamente todas elas são compliance com acessibilidade, porque para elas, quanto mais gente usando, melhor. Mas sites, e-commerce, por exemplo, eu duvido que estejam. Assim, realmente estou falando de uma maneira geral. Provavelmente a Amazon deve ser um que está compliance. Mas será que o e-commerce pequenininho da esquina, modo de falar, obviamente, mas o e-commerce pequenininho, que não tem conhecimento da importância da acessibilidade, está compliance com relação a isso? Provavelmente não. Boa pergunta. É uma boa pergunta. E aí a gente fala, tem tudo a ver, a gente também, aqui no Otimização Semanal, a gente vai falando isso semana a semana sobre SEO agêntico. E quando você explica que ele está exatamente fazendo o que talvez um usuário faria por meio do código, quem que vai aparecer agora? O quarto participante. Mas quando você fala sobre isso, a gente está falando aí sobre o SEO agêntico também. E é isso, todo mundo acha que pode fazer, mas agora a gente realmente vai ter que prestar atenção em outras frentes.